Essa aula é sobre subespaços, base e dimensão. A organização da aula é a seguinte. Primeiro nós vamos estudar subespaços, a definição e alguns exemplos. Depois, o conceito de geradores de subespaços e de base e dimensão de subespaços. Um subespaço de Rn é um subconjunto não vazio que satisfaz as seguintes propriedades. É fechado em relação à soma, quer dizer que a soma de vetores do subespaço continua no subespaço, e é fechado em relação à multiplicação por escalar. Quer dizer que se eu multiplicar um elemento do subespaço por um escalar, ele continua dentro do subespaço. Em relação às operações de soma e multiplicação por escalar, o subespaço é um conjunto em que, do ponto de vista das operações de soma e multiplicação por escalar, você não precisa sair dele. Você pode fazer as operações, né, de soma e multiplicação por escalar e não vai sair do subespaço. O conjunto solução de um sistema homogêneo satisfaz essas duas propriedades. Isso nós vimos na segunda aula sobre sistemas lineares, que você pode rever a qualquer momento. E vale também a recíproca, né? Qualquer conjunto que satisfaz essas duas propriedades pode ser escrito como solução de um sistema linear homogêneo. Então, assim, você pode, na hora que eu falar em um subespaço, você pode imaginar que é o conjunto de solução de um sistema homogêneo. Mas não necessariamente ele vai ser definido assim, como conjunto de solução de sistema homogêneo. Pode ser definido de outra maneira, a gente vai ver mais à frente. Agora, e o que acontece com o sistema se ele não é homogêneo? Né? Quando o sistema não é homogêneo, o conjunto de solução não é um subespaço. Você pode ver um exemplo bem simples. Um sistema linear que tem somente uma equação e tem duas incógnitas, né? Então, esse sistema só tem uma equação, duas incógnitas, então é da forma ax mais by igual a c. Isso aqui é a equação geral de uma reta no plano. E aí você pode ver aqui pelo desenho que se você somar dois pontos da reta, né, você vai obter um ponto que está fora da reta. Aliás, eu aproveito aqui para mostrar que, como eu tinha falado na aula anterior, os vetores no Rn você pode pensar como vetores ou como pontos, dependendo da situação. Então, aqui, por exemplo, quando a gente fala em subespaços, a gente está falando em conjunto de pontos, né? Mas na hora que a gente faz as operações de soma e multiplicação por escalar, a gente vai pensar como vetores. Os exemplos triviais de subespaços de Rn são o subespaço nulo, né? O subespaço aqui só tem o vetor nulo. É fácil ver que isso é um subespaço, né? Porque se você somar um vetor nulo com vetor nulo, dá o vetor nulo. E se você multiplicar o vetor nulo por qualquer escalar, vai continuar dando vetor nulo. E o outro exemplo trivial é o espaço todo, é o Rn. Claro que se você somar dois vetores do Rn, você vai obter um vetor no Rn. Se você multiplicar um vetor do Rn por um escalar, vai obter um vetor do Rn. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, né? O R2, por exemplo, não é subespaço do R3. O R3 não é subespaço do R4, assim por diante. Né? Se você muda o N, um Rn não é subespaço de um Rm, se o N for diferente de N. Então, por quê? O conjunto R2 é o conjunto de pares ordenados. O R3 é o conjunto de ternos ordenados. Então, um não está contido no outro. Você pode estar confundindo com... Você pode pensar, mas e o plano XY? Não é o R2? Não é, o plano XY não é o R2. O plano XY é o conjunto de ternos,
né? Em que a terceira componente é igual a zero. Assim como o plano XZ é o conjunto de ternos ordenados em que a segunda componente é igual a zero. E o plano YZ é o conjunto de ternos ordenados em que a primeira componente é igual a zero. Todos esses aqui são subespaços do R3, mas eles não são R2. Como exemplo agora, vamos pegar um sistema de equações lineares, de 3 equações e 3 incógnitas, um sistema linear homogêneo, né? Para que o conjunto de solução seja um subespaço. Então, esse sistema está aqui, né? E geometricamente cada equação representa um plano, né? Que passa pela origem, cujos vetores normais são do primeiro plano o vetor que tem componentes A1, B1, C1. O vetor normal do segundo plano tem vetor normal A2, B2, C2 e o vetor normal do terceiro plano A3, B3 e C3. Então são 3 planos que passam pela origem. Que conjunto esse subespaço pode ser? Né? Pode ser um ponto, né, que é a origem, porque se todos os planos passam pela origem, então se a solução é um ponto, esse ponto tem que ser a origem, né? Então, geometricamente, você tem uma figura semelhante a essa que está aqui. O que pode acontecer mais? Pode dar uma reta, né? Se ao escalonar a matriz do sistema, eu encontrar somente 2 pivôs, então tem uma variável livre, e aí, nesse caso, a solução depende de um parâmetro, né? E aí a solução vai ser uma reta, e essa reta passa pela origem, porque a origem é sempre uma solução desse sistema. E o terceiro caso pode ser um plano que passa pela origem, né? Pode ser, esse caso é o caso em que as 3 equações elas são múltiplas umas das outras, né? Então quer dizer que as 3 equações estão representando o mesmo plano. Vamos considerar agora, como exemplo, um subespaço que é o conjunto de solução do sistema X igual ao vetor nulo, em que a matriz A é essa matriz que está aqui, é uma matriz que tem 3 linhas e 5 colunas. Esse é um subespaço do R5, porque a matriz X, né, é uma matriz coluna que vai ter entradas x1, x2, x3, x4, x5. É a matriz coluna com 5 linhas, né, porque para multiplicar A vezes x, né, eu tenho que ter a matriz X tem que ter 5 linhas, né? X1 vai multiplicar essa coluna, X2 essa coluna, X3 essa coluna, X4 essa coluna, X5 essa coluna. Para encontrar esse subespaço, eu vou precisar resolver esse sistema linear. Para resolver o sistema linear, eu vou precisar escalonar essa matriz. Então, talvez não precise chegar até o final, mas eu preciso chegar a uma matriz em que o sistema correspondente seja mais simples de resolver do que esse sistema que está aqui. Então, como o primeiro pivô é igual a 1, né, eu vou fazer 2 operações elementares, uma para zerar esse elemento e a outra para zerar esse elemento. Uma operação elementar para zerar esse elemento, vai ser substituir a segunda linha por ela mais 2 vezes a primeira. E a outra operação elementar para zerar esse elemento vai ser substituir a terceira linha por ela menos a primeira. Então, eu vou obter essa matriz que está aqui. Essa matriz não está escalonada reduzida, mas o sistema associado a essa matriz já é bastante simples, já dá para saber qual é a solução. Por quê? Porque a terceira linha ela é menos a segunda linha. Então, fazendo uma operação elementar de substituir a terceira linha por ela mais a segunda, vai zerar essa terceira linha. Então, eu posso simplesmente riscar essa linha aqui, e aí eu vou olhar agora qual é o sistema que corresponde à matriz
essa matriz que tem a primeira linha igual a essa, a segunda linha igual a essa, e a terceira linha a zero. Então, o sistema é o sistema que é assim, ó, x1 mais x2 mais x5 igual a zero, x3 menos x4 mais x5 igual a zero. E aí, a gente pode ver que eu tenho duas variáveis associadas a pivôs, a variável x1 e a variável x3, e as outras variáveis, a x2, a x4 e a x5, são variáveis livres, que podem assumir qualquer valor. Então, eu vou atribuir a variável x5 a letra alfa, a variável x4 a letra beta e a variável x2 a letra gama. E vou tirar x1 e x3 em função de alfa, beta e gama. Obtendo, então, isso aqui, ó, x5 igual a alfa, como eu disse, x4 igual a beta, né? x3, então, vai ser, né, menos alfa mais beta, né? x2 é igual a gama, x2 igual a gama, que é livre, né? E x1 vai ser menos essa daqui, né? Vai passar para o outro lado, menos alfa, desculpe, menos gama, que é essa daqui, né? Menos alfa, menos gama. Então, esse aqui são a solução do sistema linear homogêneo AX igual a zero. Mas ainda temos que escrever isso como um conjunto, como um subespaço de R5. Isso deve ser feito, por exemplo, dessa maneira que está aqui, né? Aqui eu tenho aqui, estou mostrando aqui, ó, esse são o conjunto de solução, né? O subespaço, ele é um conjunto de quíntuplas ordenadas, né? De números reais, em que a primeira componente, né, é menos alfa menos gama, que é o x1, está aqui. A segunda componente é gama, a terceira componente é menos alfa mais beta, a quarta componente é beta e a quinta componente é alfa. Então, é importante que a gente está trabalhando no Rn, ou no R5, ou no R6, enfim, são espaços de ênuplas ordenadas. Então, assim, a ordem tem que ser essa daqui. Se você trocar a ordem, vai dar errado, né? Se você troca a ordem de duas componentes, você obtém um outro vetor. Dois vetores só são iguais, né? Por isso que são ênuplas ordenadas, eles só são iguais se, além de terem componentes iguais, as componentes correspondentes são iguais, né? Então, esse aqui é o conjunto, o subespaço, conjunto de solução do sistema X igual a zero barra. Aqui agora eu estou introduzindo uma notação nova aqui, ó. Esse subespaço, eu estou usando essa fonte, né, que chama Blackboard, né, quadro negro, que é a mesma fonte que a gente usa para os conjuntos reais, dos complexos, e eu vou usar aqui para distinguir, já que eu estou usando letra maiúscula para vetores, então eu vou usar essa fonte aqui para distinguir dos vetores, né? Assim, esses aqui vão ser conjuntos. Vou usar essa fonte. Então, nesse exemplo, nós encontramos esse subespaço, que é o conjunto de solução desse sistema homogêneo, AX igual a zero, em que a matriz é essa que está aqui. Agora eu vou aproveitar esse exemplo para introduzir um conceito novo, o conceito de geradores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever qualquer vetor desse subespaço, né, como uma soma, né, de 3 parcelas. Cada parcela só tem um dos parâmetros. A primeira parcela só tem alfa, a segunda parcela só tem beta e a terceira parcela só tem gama. Agora eu posso tirar o alfa para fora, o beta para fora e o gama para fora, obtendo então essa combinação linear de 3 vetores. Então eu escrevi qualquer vetor do subespaço como combinação linear desses 3 vetores, que eu denominei aqui de V1, V2 e V3, né? Poderia ser V, W e U, né?
mas, de qualquer forma, dar nome a esses vetores facilita a linguagem. Então, os vetores, qualquer vetor desse subespaço pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3. Então, nesse caso, a gente diz que V1, V2 e V3 geram o subespaço W. Então, o conceito de geradores, né, em geral, a definição de geradores em geral é essa. Se você tem um conjunto de vetores que pertencem a um subespaço e que qualquer vetor do subespaço pode ser escrito como combinação linear desses vetores, então esses vetores são geradores do subespaço. Então a gente usa ainda né, mais duas terminologias aqui. A gente pode tanto escrever os vetores sem chave, né, delimitando eles, então eu vou falar no plural, né? Os vetores geram subespaço. Se eu coloco a chave antes e depois, esse aqui é um conjunto. Então, agora é no singular, é um conjunto de geradores. E uma terceira expressão que a gente usa é dizer que o subespaço é gerado por V1 até VK. Vamos ver agora um resultado que vai possibilitar a definição de base e dimensão. Considere W um subespaço de Rn e um conjunto de M vetores do subespaço que é linearmente independente e que gera o subespaço. Então, um conjunto com mais de M vetores nesse subespaço necessariamente é LD. Então, esse resultado mostra que não podemos, se a gente tem M vetores linearmente independentes que geram subespaço, não podemos ter mais de M vetores linearmente independentes, né? Se você tiver um número maior do que M de vetores em W, necessariamente vai ser LD, né? Esse conjunto vai ser LD. Então, esse número, né, que é o maior número possível de vetores linearmente independentes que gera o subespaço, é um número que é uma característica do subespaço. Esse número é chamado de dimensão de W. Então, vamos retomar o exemplo 3, né, em que a gente tinha o subespaço definido pelo conjunto de solução do sistema homogêneo, Ax igual a zero, Ax igual ao vetor nulo, em que a matriz A é essa matriz que está aqui. Nós encontramos que os vetores V1, V2 e V3 geravam esse subespaço. Será que eles são Li? Então, para isso, a gente tem que escrever uma combinação linear nula deles e verificar que a única possibilidade é que os escalares sejam iguais a zero. A gente já tinha escrito isso aqui, ó. Só que a expressão da direita estava à esquerda e esse da esquerda na direita. Então, eu troquei a ordem aqui para ficar mais fácil. Então, para saber se os vetores são Li, você tem que fazer uma combinação linear nula, né? Igual ao vetor nulo. Agora, essa combinação linear é igual a esse aqui, ó. E no lugar de x, y e z, eu estou usando alfa, beta e gama. Então, se isso aqui é igual ao vetor nulo, então quer dizer que o alfa tem que ser zero, porque a última componente vai ter que ser zero, né? O vetor nulo tem todas as componentes iguais a zero. Então, o alfa tem que ser zero, o beta tem que ser zero e o gama tem que ser zero. Portanto, nessa combinação desses três vetores, na combinação linear nula desses três vetores, a única possibilidade é que os escalares todos sejam iguais a zero. Portanto, os vetores V1, V2 e V3 são Li. Então, pelo teorema anterior, não é possível ter mais do que 3 vetores nesse subespaço linearmente independente. Se eu tiver um número maior de vetores, se eu tiver 4 vetores, 4 ou 5 vetores, esse conjunto necessariamente é LD. Então,
Isso aqui significa que esses três vetores formam o que a gente chama de base do subespaço. É o maior número de vetores Li que gera o subespaço. Né? O maior número possível de vetores Li, né, no subespaço e que gera o subespaço. Então, em geral, a gente tem a seguinte definição. Você tem um conjunto de vetores, né, no subespaço que gera o subespaço, né, e que é Li. Então, vou ter uma base do subespaço. Então, a gente já viu o conceito de geradores e agora a gente está vendo o conceito de base. Então, qualquer base, né, vai ter o mesmo número de vetores. Né? E esse número de vetores é o que a gente chama de dimensão do subespaço. E se o subespaço for o subespaço nulo? Então, nesse caso, não tem nenhum vetor Li. E aí, então, por definição, a dimensão do subespaço nulo é igual a zero. Vamos considerar agora, como exemplo, a interseção de dois planos que passam pela origem. O plano x mais y mais z igual a zero e o plano 4x menos 2y mais z igual a zero. Né? Então, esses dois planos, a interseção deles vai dar uma reta que passa pela origem, certo? E aí eu quero encontrar uma base para esse subespaço. Então, se a gente usar a geometria analítica, a gente sabe que a reta, que é a interseção desses dois planos, é uma reta que passa pela origem e que tem vetor diretor dado pelo produto vetorial dos vetores normais dos dois planos. Então, o primeiro plano tem vetor normal 1, 1, 1, que são os coeficientes de x, y e z na equação do plano. E o segundo plano tem vetor normal 4, menos 2 e 1. Então, o produto vetorial dos dois vai dar o vetor diretor da reta. Né? O produto vetorial dos dois dá esse vetor 3, 3, menos 6, vai dar na direção na direção da reta, né? Porque é perpendicular, produto vetorial é perpendicular a N1 e é perpendicular a N2, né? Então, quer dizer que necessariamente é paralela a um plano e é paralela a outro plano, então a única possibilidade é que seja paralela à reta a interseção dos dois planos. Então, como a reta passa pela origem, eu posso dizer que a reta tem a equação x, y, z igual a t, que multiplica 3, 3, menos 6. Né? Então, esse aqui está definido. É o conjunto, é o subespaço, né? Que é a interseção de dois subespaços, o W e o V, que são os dois planos. Então, como qualquer vetor, né, da reta, ele é um múltiplo escalar de 3, 3, menos 6, então significa que 3, 3, menos 6 gera o subespaço, a interseção V com W. Né? E além disso, um vetor sozinho é sempre Li. Né? Um vetor sozinho não nulo. Né? Se o vetor for nulo, não, é LD. Mas um vetor sozinho não nulo é sempre Li. Então significa que eu tenho uma base para a reta. A base é formada por esse vetor 3, 3, menos 6. Né? E, portanto, a dimensão dessa reta é igual a 1. Na verdade, a dimensão de qualquer reta que passa pela origem é igual a 1. Né? Você pode verificar, né, que qualquer reta que passa pela origem, ela vai ter a equação da forma t vezes o vetor diretor. Então, o vetor diretor é não nulo, então o vetor diretor é uma base para a reta que passa pela origem, para uma reta que passa pela origem. Vamos ver geometricamente, né, os dois subespaços e a reta, a interseção entre eles. Né, o primeiro subespaço é o plano x mais y mais z igual a zero, né, um plano que passa pela origem. E aí, para fazer um esboço desse plano, eu vou ver a interseção, né,
desenhar as retas, que são interseções do plano com os planos coordenados. Então, no caso aqui, com a interseção desse plano com o plano x, y, z, eu vou fazer o x igual a zero. E vou obter, então, y mais z igual a zero, ou seja, z igual a menos y. Então, a reta z igual a menos y é essa reta aqui, ó. É a reta que contém esse segmento, né? Depois eu vou ver a interseção desse plano com o plano zx, né? Para ver a interseção desse plano com o plano zx, eu vou fazer o y igual a zero, obtendo então x mais z igual a zero ou z igual a menos x. Então, esse segmento que está aqui, ó, é um segmento que está contido na reta z igual a menos x, né? E aí eu desenhei um pedaço dele, então, que vai da origem até o ponto, esse aqui, no caso, o y é zero, né? Então, tem coordenadas x igual a menos 2, y igual a 0 e z igual a 2, né? Até esse ponto, e aqui também essa reta, desenhei até esse ponto que tem coordenadas x igual a 0, y igual a menos 2 e z igual a 2, né? Depois liguei aqui esses dois pontos, então obtendo então esse triângulo no espaço, né? Bom, agora vou mostrar aqui como eu desenhei esse outro plano. O plano eu chamei de V. É o plano de equação 4x menos 2y mais z igual a zero. Então, de novo, eu vou ver as interseções com planos coordenados. Então, primeiro, a interseção do plano com o plano xy. Eu vou fazer z igual a zero. Então, vai ficar 4x menos 2y igual a zero, ou y igual a 2x. Então, esse segmento que está aqui está contido na reta y igual a 2x. Essa reta vai direto aqui, né? Eu peguei um pedaço dele, um pedaço da reta. Bom, agora a interseção com o plano zx. A interseção desse plano com o plano zx. Para isso eu vou fazer o y igual a zero. E aí eu vou obter que o z é igual a menos 4x. Então, esse segmento aqui é um pedaço, né, da reta z igual a menos 4x. Tá? Então, aqui eu peguei um pedaço, né, que vai até esse ponto, e depois liguei esses dois pontos. Tá? Então, obtendo esse triângulo. E agora, no terceiro desenho, eu coloquei os dois triângulos juntos, né, no mesmo sistema de coordenadas, e aí você vê aqui que a reta, a interseção é essa reta que está aqui, ó, que contém a origem, né, claro, né, os planos passam pela origem, então a interseção deles vai conter a origem, né? E aí, com mais esse ponto que está aqui, você tem dois pontos que definem uma reta, né? Então, essa é a reta. Aqui está um esboço, né, de uma parte da reta, que é a interseção dos dois planos. Então, vamos ver agora um exemplo diferente, né? Que não é dado, o subespaço não é dado diretamente como o conjunto de solução de um sistema linear homogêneo, mas é dado de uma maneira diferente. Mas você pode verificar que o conjunto dado dessa maneira, ele satisfaz as propriedades de ser subespaço, né? Que é fechado em relação à soma, né, e a multiplicação por escalar. Então, esse subespaço é dado dessa maneira. Também não usei a notação x1, x2, x3, nem x, nem y, nem z. Usei aqui as letras A, B e C, né, como parâmetros aqui para definir o subespaço. Então, esse subespaço é definido por ternos, né? É um subespaço do R3, ternos ordenados, em que a primeira componente tem a forma A mais C, a segunda componente B mais C, a terceira componente A mais B mais 2C, né? Em que A, B e C são números reais. Bom, vamos encontrar primeiro um conjunto de geradores para esse subespaço. Então, para isso, eu vou escrever um vetor qualquer do subespaço, né? Como tem três parâmetros, eu vou escrever com uma soma inicialmente de três vetores, em que cada vetor só tem
um dos parâmetros. Então, o primeiro vetor só tem A, o segundo vetor só tem B e o terceiro vetor só tem C. Agora eu coloco o A para fora, o B para fora e o C para fora, obtendo então essa combinação linear, né, de três vetores. Então eu escrevi um vetor qualquer do subespaço como combinação linear desses três vetores. Para facilitar, eu dei nome para eles, chamei o 101 de V1, o 011 de V2 e o 112 de V3. Né? E então eu posso escrever que, né, V1, V2, V3 gera W. Bom, se vai ser uma base, né? V1, V2, V3 vai ser uma base de W se eles forem LI. Né? Mas, então, para saber se eles são LI, você vai escrever uma combinação linear deles igualar ao vetor nulo, né? E ver se a única possibilidade é que o A seja 0, o B seja 0 e o C seja 0. Mas também nós vimos na aula passada que um conjunto de vetores é LD se somente se pelo menos um dos vetores é combinação linear dos outros dois. Então, nesse exemplo aqui, olha, eu percebo que o terceiro vetor ele é a soma do primeiro com o segundo. O V3 é a soma do V1 com o V2. Então, significa que eles são LD. Né? Então, isso aqui não pode ser uma base para o subespaço W. Mas V1 e V2 sim, porque se você substituir aqui, primeiro que V1 e V2 são LI, porque dois vetores que não são paralelos, né, dois vetores que um não é múltiplo escalar do outro, são LI. E depois, só esses dois aqui são suficientes para gerar, porque se você escreve aqui no lugar de V3, V1 mais V2, você vai distribuir aqui, e aí vai ficar assim, igual a mais C, V1, mais B mais C, V2. Então, eu escrevi V como combinação linear de V1 e V2. Apenas que os escalares são, né, A mais C e B mais C, mas são outros escalares, né? Tem uma dependência com os parâmetros do vetor, né, que não é assim tão óbvia quanto esse aqui, A, B e C. Mas são escalares, então A mais C e B mais C são escalares, e eu escrevi então qualquer vetor como uma combinação linear de V1 e V2. Como V1 e V2, né, são LI, como eu disse, então eles formam uma base, V1 e V2 formam uma base para W. Né? Portanto, a dimensão desse subespaço é 2. Vamos mostrar que a dimensão do Rn é n. Para isso, a gente vai encontrar uma base de n elementos. Primeiro, nós escrevemos um vetor qualquer do Rn, que dessa vez não vou usar x1 até xn, mas a1 até a n, como uma soma de n vetores. Cada um deles só tem um dos parâmetros a1 até a n. Depois coloco o A1 para fora, A2 para fora, etc. Obtendo então que todo vetor do Rn é combinação linear desses vetores. Esses vetores a gente chama de E1, esse que tem 1 na primeira componente e 0 no resto. E2, o que tem 0, que tem 1 na segunda componente e 0 no resto. Até o En, que é o vetor que tem 1 na última componente e 0 no resto. Então, essas letras estão reservadas, né? A letra E com o índice está reservada para esses vetores, né? Que são chamados vetores canônicos, né? Do Rn. Bom, esses vetores geram e é fácil ver que eles são LI, né? Porque se você faz a combinação linear nula deles, né? Se isso aqui for igual ao vetor nulo, então, né, o A1 tem que ser 0, o A2 tem que ser 0, o A3 tem que ser 0, até o AN tem que ser 0. Então, a única possibilidade de ter uma combinação linear nula desses vetores é aquela em que os escalares são iguais a 0. Então, eles formam uma base. Essa base é chamada de base canônica de Rn e os vetores, como eu falei antes, são chamados vetores canônicos.
No caso do R3, né, os vetores canônicos também têm essa denominação I, J e K, que nós já vimos antes, né? Vamos agora mostrar que um plano que passa pela origem tem dimensão igual a 2. Né? Para isso a gente vai encontrar uma base para um plano que passa pela origem. Vamos supor inicialmente que o A é diferente de zero. Então, se o A é diferente de zero, a gente pode considerar y e z variáveis livres e tirar o x em função de y e z, obtendo então que o x é menos 1 sobre a, que multiplica c mais alfa mais b mais beta, em que o alfa é o z e o beta é o y. Né? Então, isso aqui porque o a é diferente de zero. Se o b for diferente de zero, você pode considerar o x e o z variáveis livres e tirar o y em função, né, dos parâmetros que você escolher por x e por z. E se o c for diferente de zero, você pode considerar o x e o y variáveis livres e tirar o z em função, né, dos parâmetros, né, dos parâmetros que você escolheu por x e por y. Então, de cada maneira, você vai obter bases diferentes, mas de qualquer forma, o número de vetores da base vai ser a mesma. Então, daqui a gente vai escrever, né, qualquer vetor, né, do plano, pode ser escrito, né, x aqui em primeiro lugar, depois o y, depois o z, primeiro como a soma de dois vetores em que cada vetor só depende de um dos parâmetros, o primeiro só depende de alfa, o segundo só de beta, depois coloco o alfa para fora, o beta para fora, obtendo então que um vetor qualquer do plano é combinação linear desses dois vetores, né, que eu chamei de V1 e V2. O V1 é menos C sobre A, 0 e 1, e o V2 menos B sobre A, 1 e 0. Então, dois vetores, né? Um não é múltiplo escalar do outro, né? Você pode verificar que aqui, por exemplo, aqui tem 0, então, e aqui tem 1 na segunda componente, não tem como obter 1 multiplicando por 0. Né? Aqui também, ó, aqui é 0 e aqui é 1, então não tem como obter, né, o 1 multiplicando 0. Né? Então, quer dizer que um não é múltiplo escalar do outro, então quer dizer que eles não são paralelos, quer dizer que eles são LI. Então, eu tenho dois vetores que geram o plano e que são LI. Portanto, o plano tem dimensão igual a 2. Vamos encontrar uma base diferente para W, que pode ser encontrada no caso em que o B é diferente de zero. Um ponto qualquer do plano, né, satisfaz a equação ax mais by mais cz igual a zero. Então, se o b for diferente de zero, eu posso fazer o z uma variável livre chamada de alfa, x uma variável livre chamada de beta e tirar o y em função de alfa e beta, obtendo então isso aqui, z igual a alfa, x igual a beta, e o y então vai ser menos 1 sobre b, que multiplica c vezes alfa mais a vezes beta. Então, o plano pode ser descrito da seguinte maneira: o conjunto dos vetores, né, da forma beta menos c sobre b alfa menos a sobre b beta e alfa. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever um vetor qualquer do plano como combinação linear de dois vetores. Então, esse é um vetor qualquer do plano. Primeiro eu escrevo como a soma de dois vetores, um só depende de alfa, o outro só depende de beta, né? Depois eu ponho o alfa para fora, o beta para fora, obtendo então um vetor qualquer do plano, né? Um ponto qualquer do plano, com uma combinação linear, né, desses dois vetores. Então, quer dizer que os vetores menos 0 menos c sobre b1 e v2, 1 menos a sobre b0, né, geram o plano. Né? Como dois vetores eles não são paralelos, então dois vetores não paralelos, né, um não é múltiplo escalar do outro, então eles são LI.
Então, eles formam uma base para o plano. E assim o plano tem dimensão 2. Então, da maneira que eu fiz antes, eu encontrei uma base. Da maneira que eu estou fazendo agora, eu encontrei uma base diferente. Então, existem infinitas bases pelo mesmo subespaço. Isso decorre desse teorema, que diz que se W é um subespaço diferente do subespaço nulo de dimensão m, então qualquer conjunto de m vetores linearmente independente forma uma base para W. Então, como exemplo, a gente tem um plano que passa pela origem, que nós acabamos de ver duas bases possíveis para esse subespaço, mas na verdade qualquer par de vetores não colineares que são paralelos ao plano, né, a partir desse teorema, a gente vê que qualquer par de vetores não colineares paralelos ao plano forma uma base para o plano. Né? O próprio R3, que nós mostramos uma base para o R3, que é a base canônica, qualquer três vetores, né? Qualquer conjunto com três vetores que não são coplanares, também formam uma base para o R3.